Olá, gente. Eu me chamo Gabriel Cortez. Oi, eu sou a Giovana Rosa e nós somos alunos do curso de administração do Cefet. Nós estamos aqui com um episódio do nosso podcast, o Pode Não, para falar um pouquinho sobre a pressão estética no mercado de trabalho. Bom, o que é a pressão estética? Ela se refere a expectativas e padrões sociais sobre a aparência física que são impostos às pessoas, e ela tem a ver com uma pressão social para que as pessoas se adequem a qualquer custo a um determinado padrão de beleza. São coisas que a gente vê muito por aí, né? O típico padrãozinho, que é uma pessoa branca, alta, de cabelo liso, né? Que é o padrão que a sociedade ela propaga para que as pessoas se encaixem nele. Quando a gente fala sobre o Brasil, né, tem uma questão muito sensível que é que o nosso país é onde mais ocorrem as cirurgias plásticas entre os jovens. Tem uma estimativa que mais de 1,5 milhão de procedimentos sejam feitos anualmente. E por que que isso é uma problemática? Não é a questão de você ter vontade de fazer uma modificação na sua aparência, e sim a motivação que isso ocorre. A maior parte das pessoas faz uma cirurgia ou um procedimento estético por conta de terceiros. Bom, aproveitando que o tópico é esse, principalmente no que se refere aos jovens, fala um pouquinho pra gente, Giovana, como é a questão do machismo no mercado de trabalho, né? Principalmente pra gente que está começando agora, sobre como isso afeta e quais as consequências para as mulheres. Bom, as mulheres costumam ouvir feedbacks sobre a sua aparência, sobre a sua vestimenta, seu cabelo, ao longo da sua carreira. Então, por exemplo, eu dei uma pesquisada sobre o assunto para entender um pouco mais da temática, porque eu ainda estou me inserindo no mercado de trabalho e eu acho que é muito importante a gente ter uma noção de pessoas que já estão inseridas, né? E eu achei uma pesquisa de uma empresa chamada Singu, que faz um sistema de deliveries no ramo da beleza mesmo. 70% das pessoas que foram entrevistadas, no caso são mulheres, né, sentem-se impressionadas para estarem com a beleza em dia no seu ambiente de trabalho. E 20% dessas mulheres declararam que precisam estar impecáveis, ou seja, com a sua aparência realmente sem nenhum defeito, sem nenhum problema, para se sentirem bem no seu ambiente de trabalho. E também pesquisando um pouco melhor, eu achei um estudo de Harvard que falava que o uso de maquiagem para valorizar a beleza da mulher, no caso, valorizar só alguns aspectos, né, tipo uma maquiagem que não seja tão pesada, leva a mulher a ter uma percepção mais profissional, mais agradável e competente. E essas funcionárias que usam a maquiagem de maneira mais leve só para valorizar sua beleza, tem chance de ter um reconhecimento maior e até mesmo salários maiores. Só que existe um problema que, no caso, são para as mulheres que usam a maquiagem de maneira exagerada. Essas mulheres podem ter dar a impressão, né, para as outras pessoas de serem muito glamorizadas e terem a desvalorização na sua carreira. Bom, assim como existe essa pressão para mulheres no que se refere a roupas e maquiagem, outros grupos minoritários também sofrem muito com isso, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a gordofobia, né? Que ela afeta pessoas gordas em vários sentidos no mercado de trabalho. Eu trouxe aqui uma pesquisa que é uma pesquisa do mapeamento da gordofobia no Brasil, realizado em 2022, com 603 pessoas gordas. Nessa pesquisa, 6,5% dessas pessoas relataram que não foram aprovadas no exame admissional por conta do peso, né? Então a gente pode perceber que esse preconceito contra pessoas gordas baseado em um padrão de beleza pré-estabelecido, ele afeta as pessoas já na tentativa de ingressar no mercado de trabalho. E quando essas pessoas finalmente alcançam esse cargo tão almejado, esse ambiente que é essencial para que a gente possa se desenvolver e criar habilidades, essas pessoas também elas são sujeitas a esse tipo de pré-julgamento, de que elas são menos capazes, menos saudáveis ou até mesmo menos atraentes, né, para estarem naquele cargo. Esses estereótipos negativos são internalizados e eles refletem de forma que trazem muitas consequências para essas pessoas, um sentimento de ansiedade, um nervosismo por estar naquele ambiente, até porque a gente sabe que pessoas gordas sempre foram tratadas como alívio cômico, principalmente em filmes, em séries de TV, né? Então o bullying acontece bastante nesse tipo de relação no trabalho. A gente fala muito sobre o bullying na escola, mas ele também acontece no trabalho, as pessoas crescem e mesmo assim elas perpetuam esse tipo de preconceito, querendo fazer situações vexatórias sobre pessoas gordas. E aproveitando que eu falei sobre filmes e séries, eu trouxe aqui uma pesquisa que fiz sobre a atriz Shannon Purser, que muitos conhecem como a Barbie da primeira temporada de Stranger Things. Ela desabafou nas redes sociais sobre a gordofobia que acontece em Hollywood. Bom, a gente fala aqui muito do mercado de trabalho como um ambiente de escritório, esse lugar mais acessível, só que às vezes a gente não percebe que Hollywood também é um ambiente de trabalho. Não nosso, mas de atores e atrizes. Ela disse que Hollywood não contrata atores gordos para qualquer personagem. Isso porque Hollywood deseja que um personagem gordo seja uma estrela, um ator muito famoso por já contracenar nesse tipo de papel. Então a gente percebe que é um mercado que não dá oportunidade para estrelas em ascensão. Tem uma outra polêmica envolvendo Hollywood, que se refere aos chamados fat suits,
que são roupas que as pessoas usam de enchimento para poder representar pessoas gordas. Recentemente, houve uma polêmica com a atriz Sarah Paulson em American Crime Story, que ela usou esse fatsuit para representar uma personagem que na vida real é gorda, só que o plot dessa personagem não tem a ver com sua característica física, com a gordura. É um cenário de crime, então ela estava lá em julgamento. E ela foi muito julgada justamente por isso. A atriz até reconheceu o quão controverso foi isso, e ela falou de forma que não justificasse seu erro. Não, ela buscou aprender com essa situação e ela falou que isso não vai acontecer mais. Bom, aqui no Brasil a gente tem uma problemática muito grande quando a gente fala sobre pessoas racializadas. A maior parte da população brasileira é composta por pessoas pretas ou pardas. Mas as pessoas aqui têm uma dificuldade de entender que sim, mesmo a nossa sociedade sendo muito miscigenada, o racismo e a injúria racial ainda existem. Então, por exemplo, isso pode acontecer através de comentários e brincadeirinhas que podem parecer inofensivas, mas causam uma dor enorme nas pessoas pretas. Então, por exemplo, um comentário falando sobre o cabelo de uma pessoa preta, tipo, ai, como que você lava? Não tem nenhum mistério em lavar um cabelo. É praticamente água e shampoo. Da mesma forma que uma pessoa branca lava o seu cabelo. E outra maneira que isso também pode acontecer é, por exemplo, descredibilizar ou não acreditar que uma pessoa negra pode ter uma posição ou uma carreira considerada importante, como, por exemplo, ser advogado, ser médico, engenheiro. Essa questão que você trouxe sobre o cabelo é um tópico muito frequente quando pessoas negras falam desse tipo de preconceito no mercado de trabalho. Em 2022, em maio especificamente, repercutiu um caso de uma funcionária de uma clínica de estética em Brasília que foi vítima de injúria racial pelos seus chefes, né? Em seu primeiro dia de trabalho, ela encontrou o dono da clínica pela primeira vez e ele não recebeu ela com um bom dia ou com boas-vindas. A primeira coisa que ele perguntou foi: cadê o cabelo escovado? Ela ficou muito sem graça nessa situação, ela não soube como reagir. E nas 3 semanas seguintes a esse acontecimento, ela passou aí com o cabelo escovado. Claro que nem sempre dava, e quando ela não ia, ela ouvia represálias dos funcionários dessa clínica. Teve inclusive um episódio que foi o mais marcante para ela, foi quando ela foi com seu cabelo ondulado, cacheado, né, bem volumoso, e a gerente do local, ela falou na frente de 2 pacientes bem assim: se olha no espelho, olha o jeito que está o seu cabelo. Isso deixou essa menina muito constrangida. Ela saiu de lá e foi chorar no banheiro, mas esse episódio foi marcante para ela, porque ela percebeu que ela não podia mais aceitar sofrer esse tipo de preconceito. Ela pediu demissão dessa clínica, acionou um advogado e entrou com um processo na justiça, né, para que os responsáveis por esse crime fossem responsabilizados. E a gente tem que lembrar que é muito importante fazer justiça nesse tipo de situação. A gente não pode deixar com que essas pessoas preconceituosas passem impune, principalmente no mercado de trabalho. E pensando nisso, existem várias formas da gente poder combater esse cenário de preconceito. Bom, a gente falou um pouco sobre as consequências, que é como, por exemplo, a pessoa ficar desmotivada, por conta do constrangimento que ela passa, né? Em alguns casos mais extremos, a pessoa pode até mesmo ter vontade de se demitir. E pensando como uma maneira de prevenção, ou até mesmo de combate, né? Em casos que já tenham acontecido a pressão estética, né, no ambiente de trabalho, nós pensamos na colocação de um profissional, né, de um psicólogo estar disponível na empresa para a pessoa poder conversar e falar sobre o que está passando. E esse profissional pensar em uma maneira de ajudar a equipe e também a pessoa que está passando por isso a chegar numa solução para que esse problema seja ou prevenido, né, não acontecer, ou de ser combatido. Essa questão do psicólogo é muito importante, né, principalmente no âmbito individual. Já no âmbito mais geral, é muito importante que a empresa ela faça determinados tipos de reuniões, de treinamento, workshops para poder abordar esse tipo de preconceito que acontece no mercado de trabalho como uma prevenção, né, principalmente em ambientes mais propícios quanto a isso, ambientes que não têm um quadro de funcionários muito diverso. É muito importante o gerente ele ficar atento para que esse tipo de situação não aconteça e conscientizar mesmo os funcionários, como eu falei naquele exemplo das pessoas gordas que são reprovadas já no exame admissional, isso é algo que precisa abranger toda a empresa, não só uma equipe de trabalho, mas o RH, o marketing, o financeiro, né, toda essa parte da gestão de pessoas, porque não adianta a gente tratar só um setor e permitir que esse tipo de situação aconteça com outros funcionários, em outros ambientes, né? Então é muito importante a gente lutar para que esse tipo de para que a gente não precise, num futuro próximo, voltar nesse podcast para trazer essa problemática que é tão difícil para muitos brasileiros. Nós agradecemos por vocês terem ouvido até aqui. O nosso episódio se encerra agora.